Posso alcançar uma ideia da perfeição? Provavelmente pode, pelo especular, inventar, projetar, pelo dizer isso é feio e aquilo é belo, terá uma ideia da perfeição. Mas a sua ideia da perfeição, tal como sua crença em Deus, é sem nenhuma significação. A perfeição é uma coisa que se vive num momento não premeditado, e esse momento é sem continuidade. Portanto, a perfeição não pode ser encontrada com o pensamento, e nenhum meio pode ser encontrado de torná-la permanente. Só a mente que está muito quieta, que não está premeditando, inventando, projetando, pode conhecer um momento de perfeição, um momento completo. Pergunta: por que gostamos de nos vingar magoando aquele que nos magoou? Resposta: isso é reação instintiva, reação do instinto de conservação, não acha? Mas a mente inteligente, a mente que está desperta, que a esse respeito meditou profundamente, nenhum desejo tem de vingança. Não porque esteja procurando ser virtuosa ou cultivar o perdão, mas porque percebe que vingança é uma coisa estúpida, sem nenhum sentido. Mas isso requer meditação. Pergunta: gosto de aborrecer os outros, mas me irrito quando me aborrecem. Resposta: me parece que a mesma coisa acontece com as pessoas mais velhas. Em geral, gostamos de explorar os outros, mas não gostamos quando chega a nossa vez de ser explorados. O querer magoar ou aborrecer os outros denota um estado completamente irracional, você não acha? Esse estado provém de uma vida de egocentrismo. E sem você nem o outro, nenhum de nós gosta de ser aborrecido. Por que não param os dois de aborrecer um ao outro? Isso significa ser racional. Pergunta: qual é a função do homem? Resposta: o que você acha que ela seja? É estudar, passar em exames, arranjar um emprego e ficar nele para o resto da vida? É frequentar o templo, ingressar em grupos, introduzir reformas variadas em sua vida? É função do homem matar animais para comer? É função do homem construir uma ponte para o tempo passar, cavar poços em terra seca, descobrir petróleo, galgar montanhas, conquistar a terra e o espaço, escrever poemas, pintar, amar, odiar? É só isso a função do homem? Construir civilizações que desabam em poucos séculos, provocar guerras, criar Deus à própria imagem e semelhança, matar gente em nome da religião e do Estado, falar de paz e fraternidade, ao mesmo tempo que se usurpa o poder e se é cruel para com os outros? É isso que o homem está fazendo em torno de vocês, não é? E essa é a verdadeira função do homem. Pode-se ver que toda essa atividade leva à destruição e ao sofrimento, ao caos e ao desespero. Existe luxo em grande escala, lado a lado com a extrema pobreza, doença e fome, lado a lado com geladeiras e aviões a jato. Tudo isso é obra do homem. E quando a vê, não pergunta a você mesmo: só isso? Não haverá mais alguma coisa que constitua a verdadeira função do homem? Se pudermos descobrir qual é a verdadeira função do homem, então os aviões a jato, as máquinas de lavar, as pontes, as hospedarias, tudo terá significado totalmente diferente. Mas se sem descobrirmos qual é a verdadeira função do homem,
cuidarmos apenas de reformas, de remodelar o que o homem já fez, não chegaremos a parte alguma. Assim, qual é a verdadeira função do homem? Sem dúvida, a verdadeira função do homem é descobrir a verdade, Deus, é amar e não se deixar envolver em atividades egocêntricas. No próprio descobrimento do verdadeiro, encontrar-se o amor, e esse amor nas relações humanas criará uma diferente civilização, um mundo novo. Pergunta: por que veneramos Deus? Resposta: não me parece que veneramos Deus. Não ria. Veja, nós não amamos Deus. Se amássemos a Deus, não haveria essa coisa que chamamos adoração. Adoramos Deus porque o tememos. Há medo em nossos corações. E medo não é amor. O templo, o puja, as vestes sagradas, essas coisas não são de Deus. São criações da vaidade e do medo do homem. Só os que são infelizes, os que sentem medo, adoram a Deus. Os que têm riqueza, posição e autoridade não são entes felizes. O homem ambicioso é um ente humano muito infeliz. A felicidade só vem quando estamos libertados de tudo isso. E então, não adoramos Deus. São os infelizes, os torturados, os desesperados, que se arrastam para os templos. Mas se abandonarem essa suposta devoção e compreenderem sua desdita, eles serão então homens e mulheres felizes, porque descobrirão o que é a verdade e o que é Deus. Você já prestou atenção aos sinos do templo? Quando faz, o que você escuta? As notas ou o silêncio entre as notas? Se não houvesse o silêncio, haveria as notas? E se escutasse o silêncio, as notas não teriam mais penetração ou uma qualidade diferente? Mas raramente prestamos atenção a alguma coisa. E eu acho importante averiguar o que significa prestar atenção. Quando o seu professor está explicando um problema de matemática, ou quando está lendo a história, ou quando um amigo fala, lhe contando um caso, ou quando você se acha à beira do rio, ouvindo o sussurro das águas perto da margem, em geral, presta muito pouca atenção. E se descobríssemos o que significa prestar atenção, talvez o aprender tivesse um significado muito diferente e se tornaria muito mais fácil. Quando seu mestre te fala para prestar atenção em aula, o que ele quer dizer? Quer dizer que não deve olhar pela janela, que deve afastar a atenção de tudo mais e concentrá-la toda no que deve estudar. Ou quando você se acha todo absorvido num romance, sua mente está tão concentrada nele que, temporariamente, você perde o interesse por tudo mais. Essa é uma outra forma de atenção. Assim, pois, no sentido comum, prestar atenção é um processo de estreitamento, não acha? A meu ver, há uma atenção de qualidade completamente diferente. A atenção geralmente recomendada, exercitada ou praticada como enlevo espiritual, consiste em estreitar a mente e reduzi-la a um ponto, sendo isso um processo de exclusão. Quando faz qualquer esforço para prestar atenção, está em verdade resistindo a alguma coisa.
ao desejo de olhar pela janela, de ver os que entram e etc. Parte da sua energia já se consumiu nessa resistência. Constrói uma muralha ao redor da sua mente para obrigá-la a concentrar-se de todo numa determinada coisa. E a isso chama disciplinar a mente para prestar atenção. Procura excluir da mente todos os pensamentos, menos um, no qual quer tê-la toda concentrada. É isso que a maioria das pessoas entende por prestar atenção. Mas eu acho que há uma diferente qualidade de atenção. Um estado mental não exclusivo. Isso é, que nada exclui. E pelo fato de não haver resistência, a mente é capaz de atenção muito maior. Mas a atenção sem resistência não é a atenção da absorção. A qualidade de atenção sobre o que desejo falar é inteiramente diferente disso, que geralmente se entende por atenção, e há nela possibilidades imensas, porquanto não se faz exclusão de nada. Quando você se concentra num assunto, numa palestra, numa conversa, consciente ou inconscientemente, levanta uma muralha de resistência à intromissão de outros pensamentos. E, portanto, sua mente não está toda presente. Só está presente em parte. Por maior que seja a atenção que esteja prestando, porque outra parte da sua mente está resistindo a intromissões, desvios ou distrações. Vamos começar pelo outro lado. Você sabe o que é distração? Você quer prestar atenção ao que está lendo, mas sua mente se distrai por causa de um barulho qualquer lá fora. E então você olha pela janela. Quando deseja se concentrar numa coisa e sua mente se desvia dessa coisa, chama isso de distração. E então uma parte da sua mente fica resistindo a essa chamada distração. E nessa resistência há o desperdício de energia. Mas se ao contrário, estiver cônscio de cada movimento da mente, momento por momento, não há então distração nenhuma, em momento algum. E a energia da mente não se consome no resistir a alguma coisa. Portanto, importa descobrir o que é atenção. Se escuta tanto o som dos sinos como o silêncio entre as batidas, esse escutar, em seu todo, é atenção. Analogamente, quando alguém fala prestar atenção, significa dar à sua mente não só as palavras, mas também ao silêncio entre as palavras. Se experimentar isso, verá que sua mente pode prestar atenção completa, sem distrações e sem resistência. Quando disciplina sua mente dizendo, não devo olhar pela janela, não devo observar os que entram e eu tenho de prestar atenção, ainda que deseje fazer outra coisa. Isso cria uma divisão de natureza sumamente destrutiva, uma vez que dissipa a energia da mente. Mas se escuta compreensivamente, incluindo tudo, não havendo, pois, divisão nenhuma e, portanto, nenhuma espécie de resistência, verá então que a mente é capaz de prestar atenção completa a qualquer coisa sem esforço algum. Você percebe isso? Está claro para você? Sem dúvida, disciplinar a mente para prestar atenção é provocar sua deterioração, o que, entretanto, não significa deva a mente estar a pular para todos os lados, tal qual um macaco. Mas afora a atenção da absorção, são aqueles dois estados os únicos que conhecemos. Ou procuramos disciplinar, comprimir a mente de tal maneira que ela não possa se desviar, ou simplesmente a deixamos à solta, saltando de uma coisa para outra. Pois bem, o que eu estou descrevendo não é um meio termo entre os dois. Ao contrário, não tem nada em comum, nem com um e nem com o outro.
É uma atitude completamente diferente. É estar totalmente desperto, de modo que a mente se conserve atenta a todas as horas, livre do processo de exclusão. Experimente o que estou dizendo e verá com que rapidez sua mente pode aprender. Você pode ouvir uma canção ou um som e deixar sua mente penetrar dele tão completamente que nenhum esforço se faz para aprender. Afinal de contas, se sabe escutar o que o seu professor está expondo a respeito de um fato histórico, escutar sem resistência alguma, porque há espaço e silêncio em sua mente, e, portanto, nenhuma distração, você se tornará ciente não só do fato histórico, mas também do preconceito com que o professor, porventura, o está traduzindo, e também de sua própria reação. Vou lhe dizer uma coisa. Você sabe o que é o espaço? Há espaço aqui nesse local. A distância entre aqui e a sua hospedagem, entre a ponte e a sua casa, entre esta margem do rio e a outra. Tudo isso é espaço. Há também espaço na sua mente? Ou ela está tão atulhada que nenhum espaço resta? Se há espaço em sua mente, então nesse espaço há silêncio. E desse silêncio vêm todas as coisas. Por que então podeis escutar, podeis prestar atenção sem nenhuma resistência? Eis porque é tão importante haver espaço na mente. Se a mente não está atulhada de coisas, se não está incessantemente ocupada, então ela é capaz de ouvir os latidos daquele cão, o barulho do trem que ao longe atravessa a ponte, e ao mesmo tempo estar plenamente cônscia do que está sendo dito por uma pessoa nessa sala. A mente é então uma coisa viva e não está morta. Ontem à tarde, vários estudantes se encontraram comigo na estrada e, pouco depois de me apartar deles, vi os dois filhinhos do jardineiro a brincar. O interrogante deseja saber que sentimentos experimentei enquanto observava aquelas duas crianças. Que sentimentos tem você quando observa duas crianças pobres? É mais importante averiguar isso do que saber o que eu, porventura, senti? Ou tem sempre tanta pressa em chegar à sua hospedagem ou à aula que nunca nota essas coisas? Pois bem, quando observa as pobres mulheres que levam pesadas cargas para o mercado, ou os pequenos camponeses que brincam com lama, e muito pouco mais têm com que brincar, que não receberão a educação que você está fruindo, que não têm um lar digno desse nome, que vivem sem asseio, sem roupas suficientes, sem adequada alimentação. Quando observa tudo isso, qual é a sua reação? Muito importa descobrir por você mesmo qual é a sua reação. Vou te dizer qual foi a minha. Aquelas crianças não têm um lugar adequado onde dormir. O pai e a mãe estão ocupados o dia todo, sem um único dia de folga. Aquelas crianças desconhecem completamente o que é ser amado, ser alvo de desvelos. Os pais nunca se sentam com elas para lhe contar histórias sobre a beleza da terra e dos céus. E qual foi a espécie de sociedade que produziu essas circunstâncias? Sociedade em que há pessoas imensamente ricas que têm no mundo tudo o que desejam, e ao mesmo tempo há meninos e meninas que nada têm. Que espécie de sociedade é essa e como nasceu? Você pode revolucionar ou quebrar o padrão dessa sociedade, mas desse próprio ato de quebrá-lo nasce um novo padrão, que é de novo a mesma coisa em forma diferente.
os comissários com suas câmaras especiais no país, os privilégios, os uniformes e por aí afora. Foi sempre o que aconteceu depois de cada revolução. A francesa, a russa, a chinesa. E é possível criar uma sociedade em que não exista tanta corrupção e miséria? Só poderá ser criada quando você e eu, como indivíduos, nos soltarmos do coletivo. Quando estivermos livres da ambição e soubermos o que significa amar. Foi esta, em poucas palavras, a minha reação. Mas você escutou o que eu disse? Pergunta: como pode a mente escutar várias coisas ao mesmo tempo? Resposta: não foi sobre isso que estive falando. Há pessoas capazes de concentrar-se em muitas simultaneamente. É simples questão de treinar a mente. Não me refiro a nada disso. Fala a respeito da mente em que não há resistência, que pode escutar, porque nela há espaço, há o silêncio de onde brota todo o pensamento. Pergunta: por que gostamos de estar desocupados? Resposta: que mal há em estar desocupado? Que mal há em estar sentado e quieto, a ouvir um som longínquo que vai se aproximando pouco a pouco? Ou em ficar na cama numa certa manhã, observando os pássaros numa árvore vizinha, ou uma folha dançar sozinha ao vento, enquanto todas as outras estão quietas. Condenamos a desocupação porque pensamos que é coisa má estar desocupado. Vejamos, pois, o que se entende por desocupação. Se está bem de saúde e, no entanto, fica na cama além de uma certa hora, algumas pessoas vão te chamar de preguiçoso. Se não tem vontade de brincar ou de estudar, por sentir fraqueza ou por outras razões de saúde, a isso também poderão chamar preguiça. Mas o que é realmente desocupação? Quando a mente não está cônscia de suas reações, de seus próprios e sutis movimentos, essa mente é preguiçosa e ignorante. Se não pode passar nos exames, se não leu muitos livros e sabe muito pouco, isso não é ignorância. A verdadeira ignorância é o desconhecimento de si mesmo. É o não perceber como funciona a sua mente. Quais são os seus motivos, suas reações. Identicamente, a preguiça se a mente está a dormir. E a mente da maioria das pessoas está dormindo. A mente delas está narcotizada pelo saber, pelas escrituras, pelos ditos de Sankara ou de outro. Seguem uma filosofia, praticam uma disciplina, e sua mente, que deveria ser rica, plena, transbordante como o rio, se torna estreita, estúpida e cansada. Essa mente é preguiçosa. E a mente ambiciosa, que busca um resultado, não é uma mente ativa, no genuíno sentido da palavra. Embora superficialmente pareça ativa, esforçada e trabalhe o dia todo para obter o que deseja, abaixo da superfície está cheia de desespero e de frustração. Assim, é necessário uma pessoa estar muito vigilante para verificar se é realmente preguiçosa. Não o admita só porque outras pessoas dizem que você é preguiçoso. Trate de descobrir por você mesmo o que é a preguiça. O homem que se limita a aceitar, a rejeitar ou a imitar, o homem que, por medo, cava uma pequena vala para si próprio, esse homem é preguiçoso. E, portanto, sua mente se deteriora, se despedaça. Já o homem vigilante não é preguiçoso, ainda que frequentemente se deixe ficar sentado e muito quieto, a observar as árvores, os pássaros, as pessoas,
as estrelas e o rio silencioso. Pergunta: você diz que devemos nos revoltar contra a sociedade e, ao mesmo tempo, diz que devemos ser sem ambição. Mas não é ambição o desejo de melhorar a sociedade? Resposta: já expliquei muito cuidadosamente o que entendo por revolta, mas vou empregar duas palavras diferentes para uma maior clareza. O revoltar-se dentro da sociedade, a fim de melhorá-la um pouco, de pôr em execução certas reformas, isso é como uma revolta de presos que querem melhorar de vida entre os muros da prisão. E uma revolta dessa natureza não é revolta, porém um simples motim. Você percebe a diferença? A revolta dentro da sociedade é como um motim de presos que querem melhor comida, melhor tratamento dentro da prisão. Mas a revolta que nasce da compreensão é aquela do indivíduo que se liberta da sociedade. E esta é a revolução criadora. Se você, como indivíduo, se liberta da sociedade, tal ação é motivada pela ambição? Se o é, isso significa que não se libertou absolutamente. Continua dentro da prisão porque a base mesma da sociedade é a ambição, a ganância e a avidez. Mas se compreendo tudo isso, você promove uma revolução em sua mente e seu coração, então já não é mais ambicioso, já não está sendo impelido pela inveja, a avidez, a ânsia de aquisição e, portanto, está completamente fora de uma sociedade cuja base são essas coisas. Você é, então, um indivíduo criador e, em sua ação, estará o germe de uma cultura diferente. Há, portanto, vasta diferença entre a ação da revolução criadora e a ação da revolta ou motim dentro da sociedade. Enquanto só te preocupar em meras reformas, o simples decorar das grades e paredes da prisão, você não será um criador. Toda reforma torna necessária outra reforma e só produz mais misérias e mais destruição. Mas, ao contrário, a mente que compreende toda essa estrutura de aquisição, de avidez, de ambição e dela se liberta, essa mente se acha em revolução constante. É uma mente que se expande, que cria. E, portanto, como a pedra lançada numa lagoa tranquila, sua ação produz ondas e essas ondas formarão uma sociedade completamente diferente. Por que tenho ódio de mim mesmo quando não estudo? Escute essa pergunta. Por que tenho ódio de mim mesmo quando não estudo, como querem que eu faça? Por que tenho ódio de mim mesmo quando não sou gentil como deveria ser? Por outras palavras, por que não vivo de acordo com os meus ideais? Não seria muito mais simples não ter ideais de espécie alguma? Se não tivesse ideais, haveria razão para odiar você mesmo? Assim, porque você diz, eu devo ser bondoso, devo ser generoso, devo prestar atenção, devo estudar. Se puder descobrir a razão e se libertar dos ideais, então talvez atuará de maneira totalmente diferente. Sobre isso eu vou falar mais tarde. Mas por que você tem ideais? Em primeiro lugar, porque sempre te disseram que se não tiver ideais, será um ente desprezível. A sociedade, quer do padrão comunista, quer capitalista, diz, o ideal é esse. E você o aceita e procura viver em conformidade com ele. Não é verdade? Pois bem, antes de tentar viver segundo um ideal qualquer,
não deve verificar por que é necessário ter ideais. Por certo, isso teria muito mais sentido. Você tem o ideal de Rama, de Sita e tantos outros ideais que a sociedade te transmitiu ou que você mesmo inventou. Você sabe por que os tem? Porque tem medo de ser o que é. Sejamos simples, não vamos complicar as coisas. Você tem medo de ser o que é. E isso significa que não tem confiança em você mesmo. Por isso é que procura ser o que a sociedade, o que seus pais e sua religião preceituam. Então, por que tem medo de ser o que é? Por que não começa com o que você é e não com o que deveria ser? Se não compreende o que é e trata apenas de mudá-lo no que pensa que deveria ser, isso não tem significação nenhuma. Portanto, fora com os ideais. Sei que os mais velhos não gostarão disso, mas não importa. Jogue fora todos os ideais. Afunde-os no rio, lance-os no cesto de papéis, para começar com o que é. E isso é o quê? Você é preguiçoso. Não quer estudar, quer brincar ou jogar, se divertir como todo jovem. Comece com isso. Use a sua mente para examinar o que entende quando fala em passar o tempo agradavelmente. Averigue o que isso realmente implica. Não se deixe levar pelo que dizem os seus pais ou os seus ideais. Use sua mente para descobrir o que deseja fazer na vida. O que você deseja fazer. Não o que a sociedade ou um certo ideal te manda fazer. Se aplicar todo o seu ser a essa investigação, será um verdadeiro revolucionário. Terá então confiança para criar, para ser o que é, e nisso há uma vitalidade sempre renovada. Mas, pela outra maneira, está dissipando sua energia no esforço para ser semelhante a um outro. Não vê como é estranho o ter tanto medo de ser o que é? Pois a beleza está em ser o que é. Se você se vê como um preguiçoso, que você é um estúpido, e se compreende a preguiça e olha de frente à estupidez, sem procurar mudá-la noutra coisa, então, nesse estado, encontrará uma extraordinária liberdade, uma grande beleza e vasta inteligência. Pergunta: ainda que possamos criar uma nova sociedade, nos revoltando contra a atual, essa criação de uma nova sociedade não constitui também uma forma de ambição? Resposta: parece que você não escutou o que eu estava dizendo. Quando a mente se revolta dentro do padrão da sociedade, essa revolta se assemelha a um motim dentro de uma prisão, e é apenas uma outra forma de ambição. Mas quando a mente compreende em sua inteireza esse destrutivo processo da atual sociedade, e dele sai, sua ação não é então ambiciosa. Essa ação poderá criar uma nova civilização, uma ordem social melhor, um mundo diferente, mas a mente não está preocupada em criá-la. Seu único interesse é descobrir o que é verdadeiro. O movimento da verdade é que criará um novo mundo, e não a mente que se acha em revolta contra a sociedade. Eu queria saber quantos de vocês notaram o arco-íris ontem à tarde. Estava pouco acima da água e se deparou de repente. Era uma coisa bela de ver que infundia um grande sentimento de alegria.
uma percepção clara da vastidão e da beleza da terra. Para comunicar uma alegria, é necessário um bom conhecimento das palavras, do ritmo e da beleza da linguagem correta, não é verdade? Mas o que tem muito mais importância é o próprio sentimento, o êxtase que acompanha a apreciação profunda de algo belo. E esse sentimento não pode ser despertado pelo mero cultivo do conhecimento ou da memória. Precisamos do conhecimento para nos comunicarmos, para falarmos uns com os outros a respeito de alguma coisa. E para se cultivar o conhecimento, se necessita da memória. Sem o necessário conhecimento, não pode pilotar um avião, não pode construir uma ponte, uma casa bonita, não pode construir grandes estradas, cuidar de árvores, de animais e fazer muitas outras coisas que um homem civilizado deve saber fazer. Para gerar eletricidade, trabalhar em várias ciências, socorrer o homem com medicamentos e etc. Para tudo isso, se necessita de conhecimento, de informações e da memória. E nessas coisas é necessário receber a melhor instrução possível. Por isso é muito importante que tenha professores de primeira ordem das matérias técnicas, para te transmitir a correta instrução e te ajudar a cultivar um perfeito conhecimento de várias maneiras. Entretanto, enquanto num certo nível o conhecimento é necessário, noutro nível ele se torna um empecilho. Há uma grande cópia de conhecimentos do mundo físico, conhecimentos que se vão acrescentando constantemente. Importa possuir tais conhecimentos e utilizá-los em benefício do homem. Mas não há uma outra qualidade de conhecimento que, no nível psicológico, constitui um obstáculo ao descobrimento do verdadeiro. Afinal de contas, conhecimento é tradição, não é? E tradição é o cultivo da memória. A tradição em coisas mecânicas é de grande importância, mas quando a tradição é utilizada como meio de guiar o homem espiritualmente, ela se torna um obstáculo ao descobrimento de coisas mais grandiosas. Dependemos do conhecimento, da memória, nas coisas mecânicas e em nosso viver diário. Sem conhecimento, não poderíamos conduzir um carro, seríamos incapazes de fazer muitas coisas. Mas o conhecimento é o obstáculo quando se torna tradição, crença, para guiar o espírito, a psique ou o ser interior, e também separa os homens. Já não notou como os homens no mundo inteiro estão divididos em grupos que se denominam hinduístas, maometanos, budistas, cristãos e etc.? O que os divide? Não são as pesquisas da ciência, o conhecimento da agricultura, a ciência de construir pontes ou de dirigir aviões a jato. O que divide as pessoas é a tradição, as crenças que condicionam a mente de uma certa maneira. O conhecimento, portanto, é um obstáculo quando se torna tradição, que molda ou condiciona a mente por um certo padrão. Porque não só divide os homens e cria inimizade entre eles, mas também impede o descobrimento do profundo significado da verdade, da vida, de Deus. E para descobrir o que é Deus, a mente deve estar livre de tudo quanto é tradição, acumulação, conhecimento, que lhe servem de proteção psicológica. A função da educação é proporcionar ao estudante abundantes conhecimentos em vários setores do esforço humano e, ao mesmo tempo, libertar sua mente de toda a tradição, para ser capaz de investigar e descobrir. De outro modo, a mente se torna mecânica,
toda ocupada pelo mecanismo do conhecimento. A menos que se liberte constantemente de sua acumulação de tradições, a mente é incapaz de descobrir o Supremo e o Eterno. Mas é óbvio que ela deve adquirir crescente conhecimento e instrução para habilitar-se a tratar das coisas de que o homem necessita e que deve produzir. O conhecimento, que é cultivo da memória, é portanto, útil e necessário num certo nível, mas, no outro nível, ele se torna prejudicial. Reconhecer a diferença, perceber onde o conhecimento é destrutivo e deve ser posto de parte, e onde ele é essencial e se lhe deve permitir funcionar o mais amplamente possível, eis o começo da inteligência. Na época atual que está acontecendo, o que ocorre com a educação? Estão lhes transmitindo variados conhecimentos, não é? Nos cursos superiores você pode se tornar engenheiro, médico, advogado, doutorar em filosofia, matemática ou em outro ramo do saber, estudar ciências domésticas e aprender a administrar uma casa, a cozinhar e etc. Mas ninguém te ajuda a se libertar de todas as tradições, de modo que desde o começo tenha uma mente fresca, ardorosa e, portanto, capaz de descobrir a cada momento algo totalmente novo. As filosofias, teorias e crenças que adquire dos livros e que se tornam sua tradição constituem um verdadeiro empecilho à mente, porque esta se serve então de tais coisas como meios de segurança psicológica para si própria e, portanto, fica por elas condicionada. Então é necessário, ao mesmo tempo que se liberta a mente de todas as tradições, cultivar o conhecimento técnico. E tal é a função da educação. O difícil é libertar a mente do conhecido a fim de habilitá-la a descobrir o que é novo a todas as horas. Eminente matemático contou certa vez que esteve trabalhando num problema por dias seguidos, sem encontrar a solução. Uma bela manhã, ao dar o seu passeio costumeiro, lhe apresentou subitamente a solução. O que aconteceu? Sua mente, estando então quieta, estava livre para olhar o problema e o próprio problema revelou a solução. É preciso ter conhecimentos para se estudar um problema, mas a mente deve estar desembaraçada desses conhecimentos para encontrar a solução. A maioria de nós aprende fatos, acumula informações ou conhecimentos, mas a mente nunca aprende a estar quieta, livre das agitações da vida, do terreno em que os problemas lançam raízes. Nos filiamos a sociedades, adotamos certas filosofias, nos entregamos a uma crença, mas nada disso tem utilidade alguma, porque não resolve os problemas humanos. Pelo contrário, causa mais conflito e mais angústias. O de que se necessita não é filosofia ou crença, porém uma mente livre para investigar, descobrir e ser criadora. Se prepare às pressas para os exames, junte uma porção de conhecimentos e os lança no papel, a fim de obter um diploma que te habilite a arranjar um emprego e a se casar. Mas isso é tudo? Você adquiriu conhecimentos, técnica, mas como sua mente não é livre, você se torna escravo do sistema vigente. E isso, em verdade, significa que não é um ente humano criador. Você pode gerar filhos, pintar uma meia dúzia de quadros ou compor de vez em quando uma poesia.
mas tal, por certo, não é criação. Em primeiro lugar, é necessário uma mente livre para que se verifique a criação. E então, a técnica pode ser utilizada para expressar o poder criador. A técnica, porém, nada significa sem a mente criadora, sem a extraordinária força criadora resultante do descobrimento do verdadeiro. Infelizmente, os mais de nós não conhecemos esse poder criador porque estamos com a mente carregada de conhecimentos, de tradição, de memória, dos ditos de Sankara, Buda, Marx ou algum outro. Mas se sua mente é livre para descobrir o verdadeiro, verá aparecer uma abundante e incorruptível riqueza, na qual se encontra inefável alegria. Então, todas as nossas relações, com pessoas, com ideias, com coisas, assumem um significado totalmente diferente.